Bom dia. Justiça bloqueia bens da ex-prefeita Lidiane Leite. Testemunha denuncia a situação de obra onde 2 operários morreram soterrados. No estúdio vamos falar sobre eleição para conselheiro tutelar e mais futebol. Tudo pronto para o confronto de hoje entre Sampaio e Botafogo. Hoje é 2 de outubro de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. E a ex-prefeita Lidiane Leite, o ex-secretário de Assuntos Políticos, Beto Rocha, e os 2 empresários tiveram os bens bloqueados pela Justiça Estadual sob a acusação de improbidade administrativa. De acordo com a Justiça, houve desvio do dinheiro público destinado à execução de reforma de escolas da sede e da zona rural do município. A decisão, divulgada ontem, foi tomada pelo juiz de Bom Jardim, Raul José Duarte Goulart Júnior, que decretou a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis pertencentes aos acusados até o limite de R$ 1.377.299,77 para cada um dos réus. E olha, a greve da UFMA pode ser suspensa na semana que vem. É que para a próxima segunda-feira está agendada uma reunião da categoria com representantes do Ministério da Educação. Nos campi da Universidade Federal do Maranhão, espalhados pelo estado, o anúncio da greve nas paredes indica que as negociações avançaram, mas não o suficiente para pôr fim ao movimento. O governo fez uma proposta de 10,8% em 2 anos, 5,5% a partir de agosto de 2016 e 5% a partir de janeiro de 2017. A Assembleia ontem da Apruma rejeitou essa proposta. Na próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, está prevista uma reunião com representantes do Ministério da Educação, que pode pôr fim à greve. Vai ser uma suspensão. A gente volta a trabalhar, mas a mobilização ela continua. A greve da Universidade Federal do Maranhão já dura 4 meses, um prejuízo para os professores e principalmente para os estudantes. A gente já não tem restaurante universitário, não tem casa estudantil e com esse corte orçamentário provavelmente a gente não vai ter pelos próximos anos. A greve atrapalha dentro e fora da comunidade acadêmica. A gente torce para que essa greve chegue ao final, porque é uma greve que prejudica não só os alunos e os professores, mas a sociedade civil em geral. Na pauta de reivindicações estão melhor condições de trabalho e melhoria salarial. E aqui na capital, a Apruma encaminhou uma nota informando que a greve na Universidade Federal do Maranhão continua. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. As temperaturas seguem elevadas e no interior da região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30%. Vamos ao mapa. Em Itapé-Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 38 graus. Em Barão de Grajaú, Caxias, a máxima é de 39. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E a seguir, vamos saber mais sobre a eleição para conselheiro tutelar. Agora são 7h39, não sai daí, eu volto já. E a gente volta falando sobre economia. A Bovespa teve alta de 0,56% aos 45.313 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,93% e vale R$ 4,00. O peso teve alta de 1,24%, cotado a 42 centavos. O euro também teve alta de 1,15% e vale R$ 4,47. E olha só, após um acidente em uma obra de construção civil que resultou no soterramento de 2 operários, uma testemunha resolveu denunciar as condições em que a obra estava sendo realizada. Esse homem, que prefere não ser identificado, trabalhou até bem pouco tempo no canteiro de obras onde os 2 operários morreram soterrados. As condições de trabalho no local já denunciavam que uma tragédia podia acontecer. Todo mundo trabalhando lá sem a mínima proteção. Inclusive, essa parede onde foi cortada lá, não era para ser cortada desse tipo, direto de cima para baixo.
Era para ser cortado rampado, no caso, que ela se deslizasse, ela deslizava empurrando o operário. O acidente, que resultou em 2 vítimas fatais, ocorreu na última quarta-feira. Operários trabalhavam na construção de um muro de contenção que não teria suportado uma grande massa de terra que desmoronou. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate na tentativa de salvar as 2 vítimas, mas não foi possível. O caso já está sendo investigado. O Ministério Público do Trabalho, no momento, coleta informações. Pode ser que os perigos que a obra oferecia tenham sido desprezados. E toda essa atividade ela é regulamentada pela NR 18, norma regulamentar 18 do Ministério do Trabalho. E o serviço de escavação propriamente dito, que foi onde aconteceu o acidente, ele é submetido a várias normas, né, de proteção, de escoramento, de distância de depósito de materiais que talvez não tenham sido avaliados ou obedecidos regularmente. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a empresa executora dessa obra pode responder duras penalidades caso sejam constatadas irregularidades no andamento da construção. Dependendo do grau de risco, a obra em questão pode ser inclusive embargada. A empresa vai ser chamada a regularizar a situação e, não havendo a concordância, né, no compromisso espontâneo, o Ministério Público do Trabalho ajuiza, então, uma ação civil pública para que a Justiça do Trabalho obrigue o empregador a cumprir essas normas. Na área está sendo construída uma fábrica de vidros, uma obra que seria inadequada para a localidade. Então não tem compactação ali naquele terreno para eles cortar uma parede daquele jeito e tirar a vida desses pais de família que estavam lá trabalhando, que não podia acontecer daquele jeito ali. Risco grande. Um risco muito grande. E olha só, neste domingo acontece a eleição para conselheiro tutelar. Esta será a primeira vez que os conselheiros serão escolhidos por meio do voto em uma eleição simultânea em todo o país. Sobre o assunto, eu converso agora com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Neuza Ribeiro. Neuza, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Vamos começar primeiro esclarecendo para o telespectador o que é e o que faz um conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele é o agente que zela pelos direitos da criança e do adolescente, e o que ele faz são funções diversificadas no sentido de quantidade, mas que estão especificadas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essas funções vão desde requisitar os serviços públicos, desde os encaminhamentos de casos de violação dos direitos da criança e do adolescente, para os devidos serviços necessários para esse atendimento e da garantia do direito da criança e do adolescente. O desafio de cuidar dos direitos das crianças e do adolescente, infelizmente, na maioria das vezes, esbarra nas condições precárias de funcionamento das unidades. Isso é um problema que a gente vivencia em todo o país e não é diferente aqui na capital São Luís, não é isso? Com certeza. A gente tem essa precariedade para garantir esse atendimento de crianças e adolescentes, desde mesmo os serviços mais básicos que estão postos para a sociedade, que vem desde da garantia do atendimento na saúde, na garantia do atendimento à educação, assim como diversos outros serviços públicos. E aí, quando esse serviço é de uma instância mais complexa, a gente encontra ainda mais barreiras. Essa eleição de domingo, o que de diferente vai acontecer? A gente sabe que é a primeira vez que os conselheiros serão escolhidos por meio do voto. Como é que deve funcionar todo esse processo, Neuza? É uma estrutura muito grande que a gente está providenciando para que no domingo a gente consiga realizar esse processo aqui na nossa cidade da melhor forma possível. Envolve mais de uma média de 1.500 pessoas para esse dia 4 de outubro, que vai ser no próximo domingo. E nós já estamos com tudo montado. Inclusive, daqui a pouco, às 10 horas, a gente vai estar no Comando Geral da Polícia Militar, lá no Calhau, fazendo a solenidade do lacre das urnas, juntamente com o Ministério Público, que é o fiscalizador do processo, juntamente com o Poder Público também, os representantes do Poder Público, e também os próprios candidatos foram convidados para se fazerem presentes nessa solenidade, onde as urnas serão lacradas para que no domingo estejam à disposição
nos devidos locais de votação. A eleição a gente sabe que é facultativa, ou seja, não é obrigatória a presença do eleitor, não é obrigatório o eleitor votar, mas é interessante que ele vote. Sim, é importante o eleitor comparecer nesse dia para exercer esse direito de votar, exercer a sua cidadania, colaborando para que a gente tenha realmente conselheiros tutelares com perfil de trabalhar nessa sociedade complexa, com várias violações de direito. E a população, a gente convida assim, a população que se faça presente e que antes de ir, faça essa escolha pelo perfil da pessoa que vem desenvolvendo trabalhos com crianças e adolescentes dentro da comunidade, a pessoa que tenha uma idoneidade para exercer essa função durante esses 4 anos. O que a gente percebe, o que a gente registra, é que o número de mortes, de assaltos, de acidentes envolvendo crianças é cada vez maior. E aí, nesse momento que o país e que São Luís passa por todos esses problemas relacionados a jovens, a crianças e jovens, se faz importante a escolha desses conselheiros tutelares. Sim, com certeza. Aí a gente, mais uma vez, diz assim, são 50 conselheiros tutelares a serem escolhidos para assumirem os seus mandatos a partir do dia 10 de janeiro, mas também terão suplentes que ficarão à disposição em caso daquele titular não poder assumir por algum impedimento, ele ser chamado. E aí é que a gente, mais uma vez, volta a dizer, escolha bem a pessoa que vai exercer essa função de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Pois é, você falou aí, escolha bem. Como é que essas pessoas foram identificadas? Quem são esses candidatos a conselheiros tutelares? Nós temos pessoas, o perfil que o Conselho colocou em edital e resoluções, é o perfil mesmo da idoneidade, da experiência que a pessoa tem dentro da comunidade, que ela vai estar representando. E nós temos também o critério de que a pessoa seja conhecida daquela área, não seja só uma pessoa que está com um parente na área e se candidatou para representar aquela área, mas que ele seja um morador efetivo, que ele tenha um trabalho sistemático dentro da comunidade. Até o momento são 7 conselhos, né? E aí, em 2016... serão mais 3, ao todo 10 conselhos, é isso? Isso. Atualmente, São Luís tem 7 conselhos tutelares e a partir do dia 10 de janeiro já vai estar sendo implantado mais 3 conselhos tutelares, um na área São Francisco Coama, um na área Anil Bequimão e o outro na Coab Coatraque. Como é que essas pessoas vão identificar esses locais de votação? Todos os locais de votação estão à disposição, tanto no Conselho quanto com os candidatos, mobilizadores, assim como também vão estar à disposição nos próprios locais de votação e no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Chegando no local, chegando em uma escola, por exemplo, na área do centro ou na área do São Francisco, a pessoa vai até a escola e nessa escola tem a relação exata para onde ela deve se encaminhar, onde ela deve votar, é isso? Sim, todas as escolas, todas as sessões, tudo está agrupado nessa relação, nessa organização que a gente fez para garantir que a maior quantidade de pessoas que se dirijam aos locais de votação possam votar sem problema. Porém, a gente já deixa esclarecido que por mudança do próprio TRE com relação ao cadastro de biometria, algumas sessões foram alteradas. Então, talvez a gente tenha alguns probleminhas em relação a essa situação, porque depois que foi feito isso, ainda não houve uma eleição oficial. O que vai ocorrer agora é a eleição de conselheiros tutelares e a população ainda não está informada disso. Esses conselheiros, eles eleitos agora, eles assumem já no início do próximo ano? Já tem a data marcada, dia 10 de janeiro, todos tomarão posse. A negligência seria um dos grandes problemas enfrentados aí por grande parte dos pais no momento da denúncia?
A gente pode tratar da questão como negligência, a gente pode tratar da questão como falta de informação, a gente pode tratar da questão de várias formas, porque assim, o contexto ele é complexo. Muitas vezes sim a gente encontra casos onde a família foi negligente e a gente encontra casos onde a pessoa não teve a informação devida para se dirigir ao conselho. E é aí que entra o conselheiro tutelar, né? A importância dele. Eu conversei com a Neuza Ribeiro, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada, viu, Neuza, pelas informações. Eu é que agradeço. Bom dia mais uma vez. E olha, a seguir a gente vai falar de futebol. Tudo pronto para o confronto de hoje entre Sampaio e Botafogo. 7h54. Eu volto já. E para você que quer se programar desde cedo para o fim de semana, confira as nossas dicas na Agenda Cultural. Olá, fique por dentro agora das dicas de lazer para este final de semana. Nas telonas, a dica é o filme Everest. O filme mostra a inspiradora jornada de 2 diferentes grupos de expedição que são desafiados além de seus limites quando são acometidos por uma das maiores avalanches já registradas. Depois do estrondoso sucesso na Broadway, São Paulo, Rio de Janeiro, os atores Malvino Salvador e Augusto Zac apresentam o espetáculo Chuva Constante, aqui em São Luís, neste final de semana, 3 e 4 de outubro, no Teatro Arthur Azevedo, a partir das 8 da noite. Pobre, por comparação. A cantora maranhense Cecília Leite lança nesta sexta-feira, a partir das 9 da noite, no Teatro Arthur Azevedo, o CD Enquanto a Chuva Passa. Imperdível, hein? Também hoje, no Clube do Bolero, na ABB, na Avenida dos Holandeses, Josué, o sax romântico, e Eleudo Costa lançam o CD Tributo ao Bolero, a partir das 10 da noite. Uma mistura de ritmos promete marcar o sábado, dia 3 de outubro, em São Luís, durante a realização da festa Aviões para Todo Mundo no Espaço Reserva, com Aviões do Forró, Dorival Dantas e Xepop, a partir das 7 horas da noite. Aproveite o seu fim de semana e divirta-se. 20 restaurantes e bares das cidades de Alcântara, Raposa e São José de Ribamar vão participar do primeiro festival gastronômico Sabores do Pescado, promovido pelo Sebrae Maranhão. Quem não gosta de um bom camarão? Ou então de um arroz de cuchá? Para falar a verdade, ninguém resiste a essas deliciosas iguarias da cozinha maranhense. E é com essa proposta que o Festival Gastronômico traz pratos especialmente elaborados para resgatar a clássica culinária da ilha. Tradicionalmente baseada nos frutos do mar. O evento é promovido pelo Sebrae Maranhão, ação que integra a programação do movimento Compre do Pequeno Negócio. Com esse trabalho, buscou estar fazendo algo diferente, né? Incrementando não só a visibilidade desses restaurantes, mas também o turismo interno, trazendo algo fora nos períodos de sazonalidade. A gente criou aí a ideia, né, do turismo, do Festival Gastronômico, para estar atraindo esses turistas internos para visitar essas cidades, né? E olha, agora a gente fala de futebol. Hoje, Sampaio e Botafogo se enfrentam em São Luís. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações. Ô Eduardo, bom dia. Promessa de casa cheia hoje no Castelão, é isso? Com certeza, Helene. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Sampaio e Botafogo se enfrentam hoje às 9 horas da noite. A promessa de casa cheia, assim, pelo menos 30 mil pessoas, que já seria o melhor público aqui na capital, já que o melhor público foi Sampaio e América Mineiro aqui no Castelão. Cerca de 20 mil pessoas, se colocar 30 mil pessoas ou talvez até 40 mil, já será o melhor público do Sampaio jogando aqui no Castelão. Como eu disse, a partir das 9 horas da noite, Sampaio tem problemas, 3 desfalques. O Damião, pelo terceiro cartão amarelo, está suspenso, não joga lateral direito. No
meio-campo também o Nadson, um dos destaques do Sampaio nessa temporada, também não joga. E no ataque Pimentinha também lesionado, assim como o Nadson também desfalca o Sampaio na partida de hoje. O Botafogo também tem 2 desfalques, o lateral Carleto e também Luizinho não joga pelo Botafogo. Vale lembrar que o Botafogo é o líder da competição com 55 pontos e o Sampaio ocupa a 7ª colocação com 45 pontos. Vai depender de alguns resultados aí para voltar ao G4. Partidas importantes amanhã. Hoje o Sampaio joga, amanhã o Sampaio fica acompanhando aí adversários diretos na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia e Vitória se enfrentam, os 2 times aí lutando também para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense pega o Paysandu jogando fora de casa também, adversário direto do Sampaio. O Náutico também joga fora de casa contra o Oeste. O América Mineiro também joga fora de casa contra o Mojimirim, são adversários diretos pela Série A, na busca pela Série A do Campeonato Brasileiro. Esses jogos acontecem só amanhã. O Sampaio joga hoje, América Mineiro, Náutico, Paysandu, Vitória e Bahia só jogam amanhã, que são adversários diretos aí na luta pelo acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A. O Sampaio vai estar acompanhando. O Sampaio joga hoje, como eu disse, só lembrando, às 9 horas da noite no Castelão. Lembrando que no domingo tem rodada dupla do Campeonato Maranhense da Série B. Jogam Boa Vontade e Babaçu às 3 horas e às 5 da tarde, Maranhão e Americano. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Uma ótima sexta-feira e até segunda.